Hoje é a segunda parte da nossa discussão sobre a evolução histórica do eletromagnetismo. E na sexta-feira passada nós vimos principalmente os aspectos relacionados às descobertas dos fenômenos elétricos. E discutimos um pouco a descoberta da carga elétrica, a descoberta que existem dois tipos de carga elétrica, os experimentos que mostraram que existem dois tipos de materiais, principalmente, dois tipos principais de materiais, quanto à facilidade de transmitir eletricidade, transmitir corrente elétrica, que são os isolantes e os condutores. E vimos um aspecto importante, uma das últimas discussões é que essa carga elétrica ela é uma grandeza física que se conserva. Então, hoje a gente vai falar sobre aspectos relacionados ao magnetismo dos materiais e sobre as equações de Maxwell. Então, a questão do campo magnético, a gente viu que já tinha sido utilizado pelos povos da antiguidade, em particular os chineses, mas essa pessoa, esse Johann Ritter, é um alemão, ele deu contribuições importantes à eletricidade e à física, de uma forma geral, mas ele é muito pouco conhecido. Ele é muito pouco conhecido pelo fato de que ele publicou muito pouco. Então, ele é um pouco parecido, ele lembra um pouco, digamos assim, o Cavendish, que eu falei na sexta-feira passada. Cavendish fez uma série de descobertas, anotou tudo, mas pela sua timidez não publicou nada. E ele só foi ser descoberto, as suas descobertas só foram compreendidas pela ciência quase 70 anos depois, porque o Maxwell ele recuperou os trabalhos do Cavendish. E o Ritter, ele foi o cara que descobriu a radiação ultravioleta, trabalhou com eletricidade, inventando as pilhas recarregáveis, e naquele velho enfoque de utilização da eletricidade no estudo dos aplicado aos animais, ele percebeu que correntes elétricas intensas faziam os músculos se contraírem. E ele tinha uma leve desconfiança que a eletricidade e o magnetismo fossem fenômenos que pudessem ser correlacionados. Como eu falei, escreveu poucos trabalhos, mas o Orestes, quando viajou pela Alemanha com a bolsa do governo alemão, ele conversou bastante com o Ritter e certamente ele foi influenciado, o Orestes, pelo Ritter, com seus trabalhos não publicados. Então, a gente pode dizer que, relacionado ao magnetismo, tem 4 grandes pesquisadores. Então, foram muitos. Assim como na eletricidade, não daria para a gente citar todos, porque foram muitas pessoas que deram contribuições, mas os principais foram o Orestes, esse que viajou lá pela Alemanha com a bolsa de estudo, isso ainda entre o século XVIII e o século XIX. A Alemanha já sabia que era importante financiar a pesquisa, financiar pessoas para entender a natureza e eventualmente transformar aquilo em benefício para a sociedade. Hoje
Hoje aqui no Brasil, no século XXI, ainda, vez por outra, a gente tem recursos, no momento atual, que os governantes acreditam que isso seja bobagem. Teve também outra pessoa que deu importantíssimas contribuições, que foi o Ampère. Escreveu uma equação fundamental, que é exatamente uma das equações de Maxwell, que caracteriza o fenômeno fisicamente de uma forma muito precisa. O Ampère é francês, de Lyon. Outro, William Thomson. Esse era teórico, e ele escreveu equações explorando a semelhança entre a transmissão do calor e da eletricidade. Esse aspecto é bem interessante, pessoal, porque hoje em dia a gente sabe que os metais, o mecanismo de transmissão do calor e da eletricidade, eles são muito... Em alguns aspectos, eles são realmente bem semelhantes. Até a entidade física que transmite isso é a mesma, né, que são os elétrons que estão livres lá para o metal. Na verdade, o calor ainda tem outras entidades físicas também carregam os fônons, mas na época do Thomson, ele não sabia disso, obviamente. E talvez o cara mais importante, que fez o mais amplo leque de pesquisas, foi o Michel Faraday, que executou ao longo de vários anos, de várias décadas, uma série de interessantíssimos experimentos. Então, só lembrando, o Faraday era uma pessoa bastante pobre, humilde, e ele entrou na Royal Society como aprendiz de encapador de livros. Então, ele recebeu um emprego aí, sei lá, próximo dos 18 anos, 16 para 18 anos, eu não lembro exatamente a idade dele, e ele ajudava uma pessoa lá na Royal Society a encapar os livros. Só que, enquanto ele encapava, esperava a cola secar, etc., ele fazia a leitura das obras que eram divulgadas na Royal Society. E ele se interessou pela física, pelos experimentos de física, principalmente, não apenas, mas principalmente os experimentos de física, e ele mesmo começou a fazer os experimentos. De tal forma que depois de alguns anos, os experimentos mais sofisticados eram feitos exatamente pelo Faraday. Quer dizer, a história dele é muito bonita, bem interessante, é uma história de superação incrível. Então, as pesquisas experimentais incluíram a indução magnética, ou seja, um ímã móvel cria uma corrente. Então, isso aqui, só esse primeiro ponto é a base de toda a nossa tecnologia moderna, toda a nossa civilização. Imagine a civilização sem corrente elétrica, sem eletricidade. Seria bem diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Ele também viu que uma corrente variável cria uma corrente em outro fio. Quando a luz polarizada passa por um vidro na presença de magnetismo, ele gira o plano de polarização da luz. Então, eu vou voltar daqui a pouco a falar do Faraday. E o Oreste, ele já tinha terminado seu estágio, já tinha estudado, já tinha concluído o seu curso, já tinha feito esse estágio, que hoje em dia a gente chamaria de um pós-doc, em vários laboratórios, em várias universidades alemãs, voltou para o país de origem dele, e ele dava aula, e numa
aulas, enquanto ele preparava esse experimento, ele passou uma corrente elétrica por um fio e viu que a bússola, a agulha da bússola, se desviou da direção onde ela deveria apontar, ou seja, da direção norte, do norte magnético. Então, ele concluiu corretamente que a eletricidade produziu um efeito semelhante ao do campo magnético natural da Terra. Então, ele correlacionou, a partir desses experimentos, de uma forma indiscutível, os fenômenos elétricos e magnéticos. Aí eu coloquei a capa de um livro dele, que eu encontrei na internet, que eu achei bem interessante. E o trabalho dele, obviamente, influenciou outros, como o Biot, o Savart, o Ampère, esse pessoal todo. Mas o legal é que ele tinha uma preocupação muito grande com a formação de pessoas, de pessoal, para ensinar a próxima geração. E ele foi um dos caras que, como professor, lutou bastante e conseguiu recursos para ampliar os laboratórios de Química e Física da Universidade de Copenhague, que um século depois, ou pouco mais de um século depois, vai ter como um dos seus grandes expoentes o Niels Bohr. E em outras atividades, essa aqui seria mais relacionada com a química, ele também conseguiu separar o alumínio, é importantíssimo, né? Importantíssimo em diversas áreas da indústria. Então, essa separação foi feita pela primeira vez na história. Então, vocês observam. Deram a bolsa para o rapaz, ele andou por vários laboratórios, conseguiu aprender bastante de física e de química, voltou, fez uma descoberta importantíssima e relacionada com o campo magnético da corrente elétrica e também conseguiu fazer a separação do alumínio, que tem importância prática tremenda. Ou seja, financiamento em ciência tem retorno, mesmo que não seja a curto prazo, né? Então, esse pessoal, o Biot e o Savart, essa foto aí, esse velhinho aí é o Biot, também francês. Eles, com uma série de experimentos, descobriram uma lei que relacionava o campo magnético com uma determinada distribuição de corrente. Então, na verdade, eles correlacionaram o campo magnético com a corrente em um determinado fio. Então, eles fizeram uma série de experimentos, aí são dois desenhos de uma obra original, quer dizer, o da esquerda. O da direita é de um livro moderno. Acho que é até o Resnick. Professor? Oi? Pode repetir só essa última parte aí, é porque travou a sua fala? Tudo bem. Aí não deu para entender. Tá certo. O Biot e o Savart foram dois pesquisadores franceses. Eles conseguiram descobrir essa lei relacionando o campo magnético com uma distribuição de corrente, com uma determinada corrente. E essa equaçãozinha que eu coloco aí embaixo, na sua forma vetorial, que hoje em dia é conhecida como lei de Biot-Savart. Então, era muito importante para a gente descobrir o comportamento do campo magnético a partir de uma determinada distribuição de corrente, qualquer tipo de distribuição. Obviamente, eu vou ter que depois integrar esse ds escala R aí, e em algumas situações é uma matemática, eu vou ter que suar um pouquinho, mas a princípio qualquer distribuição de corrente eu posso, conhecendo essa distribuição, calcular o campo magnético gerado por ela. E essa figura da esquerda é uma figura original da época,
experimento realizado por eles, e aqui é uma representação esquemática do que representa esse experimento. Essa figurinha eu acho que eu tirei do Resnick. Professor? Oi. Do jeito que o senhor fala, eu estou entendendo que a descoberta, né, foi conjunta mesmo, né? Porque, por exemplo, a lei de Snell-Descartes, né, eles acabam botando o hífen, aí botando o nome dos dois, mesmo que eles tenham chegado na mesma conclusão, sem nenhum tipo de comunicação, né, para homenagear os dois. Nesse caso, foi em conjunto mesmo? Eu acho que eles trabalharam em conjunto. Tá? Eu tenho quase certeza. Se não for, eu coloco lá no... Eu vou olhar isso aqui, mas eu tenho quase certeza que eles eram colegas de pesquisa. Tá bom? Beleza. E o outro foi o Ampère, que também estudou os efeitos da corrente sobre sistemas próximos a essa corrente. E é um cara bastante estudioso e aqui eu falo para vocês que, além de ter dado contribuições fundamentais à física, ele também deu contribuições na matemática, na química, estudava linguagem e filosofia. Hoje em dia, isso é mais difícil porque a quantidade de conhecimento de cada uma dessas áreas é monstruosa, mas naquela época dava. E também o cara era genial. E quando ele soube dos experimentos de Oreste, ele começou a fazer na casa dele. Em 1820, numa carta para o filho dele, ele faz essa seguinte descrição do que ele estava fazendo, do que ele estava pesquisando. Essa é uma carta de 1820. Ó. Desde que eu vi pela primeira vez sobre a descoberta de Mr. Oreste, da ação das correntes galvânicas na agulha magnetizada, tenho pensado continuamente sobre esse assunto. E a única coisa que tenho feito é escrever uma ótima teoria. Ele estava convencido que a teoria era boa, né? É uma ótima teoria sobre esse fenômeno e sobre todos aqueles fenômenos já conhecidos sobre o ímã, para realizar experimentos sugeridos por essa teoria, todos os quais foram bem-sucedidos e me fizeram descobrir vários fatos novos. Então, a obra mais importante dele é esse livro, Theory of Electrodynamic Phenomena, Uniquely Derived from Experiments. Ou seja, teoria dos fenômenos eletrodinâmicos derivados apenas de experimentos. E aqui embaixo é um desenho, um esquema do rascunho que ele fez para esse livro, de um dos rascunhos, porque tem vários na literatura. E a respeito do Ampère, Maxwell afirma: a investigação experimental pela qual Ampère estabeleceu a lei da ação mecânica entre correntes elétricas é uma das mais brilhantes realizações da ciência. Aqui, pessoal, deixa eu fazer um breve parêntese na fala aqui do Maxwell, para destacar essas duas palavrinhas, ação mecânica. Ação mecânica, isso é uma visão, obviamente, oriunda da mecânica de Newton. E como é que essa ação mecânica ela era traduzida pelos experimentos realizados pelo Ampère? Ela era traduzida exatamente através de forças. Então, no fundo, o que Ampère mediu foram forças produzidas por determinadas distribuições de corrente. Continuando Maxwell, o todo, teoria e experimento, parece como se tivesse saltado, totalmente crescido e totalmente armado do cérebro do Newton da eletricidade. E continua Maxwell, é perfeito na forma e inatacável na precisão, e é resumido em uma fórmula a partir da qual todos os fenômenos podem ser deduzidos, que deve sempre permanecer como fórmula fundamental da eletrodinâmica. Então, observe que essa fala do Maxwell é antes dele estabelecer as
as famosas equações, 4 equações da eletrodinâmica. Mas ele já tinha percebido, pelo conjunto de experimentos realizados pelo Ampère e pela fórmula que ele derivou a partir desses experimentos, que essa deveria ser uma equação fundamental da eletrodinâmica. Então, esse aspecto eu acho fabuloso. E aqui é outro desenho. Oi? Professor Edney, tudo bem? Tudo bom. Acho que não é à toa que hoje o Ampère ele é definido, né, justamente pelo valor da força magnética de 1 Newton, né? Exatamente. Certo? A definição de Ampère vem da força magnética aí. Exatamente. Foi definido a partir de força, né? E o legal é que, essa observação é interessante, o legal é que a gente define campos elétricos, campos magnéticos, mas o que a gente mede, no fundo, são forças geradas por esses campos. Então, a gente mede força elétrica e força magnética. Ou seja, a gente está trabalhando com eletricidade, mas o conceito básico que está atrás dessas ideias primordiais do eletromagnetismo é o conceito de força. Isso é bastante interessante, né? Muito bem. E que vai ter um probleminha quando o Maxwell for definir as suas equações. Eu falo já sobre esse pequeno problema. Então, essa figurinha é também outro rascunho do Ampère, que eu tirei de um livro. Um livro que eu tenho também, que eu acho que ainda não coloquei lá, depois eu acho que eu vou passar para vocês, que é bem interessante, do professor André Koch, lá da Unicamp, que ele estuda esses aspectos históricos e faz a tradução de vários livros fundamentais da física. Pronto, agora a gente chega no grande Michel Faraday. Eu já comentei um pouco sobre a vida humilde dele. Humilde inicialmente, porque depois ele se transformou num dos grandes cientistas da física. Então, os seus achados realmente não tem nada de humildes. Então, ele fez experimentos diversos com capacitores e tentou ver o efeito da introdução dos dielétricos no seu interior, descobriu a indução, que como eu já tinha falado, o ímã móvel cria uma corrente, descobriu que uma corrente variável também cria uma corrente em outro fio, viu o efeito do campo magnético sobre o plano de polarização da luz e criou uma ideia que o Maxwell vai levar à perfeição, que é a ideia das linhas de força. Então, é um conceito que a gente utiliza até os dias de hoje. Então, talvez a necessidade de se criar esse conceito seja oriundo do fato de que o Maxwell, como não tinha uma formação, não tinha educação formal boa, ou seja, ele estudou muito pouco em escolas, ele nunca participou de um curso superior, de um curso universitário, então ele sabia pouca matemática. Então, os conceitos que o ajudavam a entender os fenômenos da natureza eram conceitos muito geométricos. Então, linhas de força é um conceito fundamentalmente geométrico. Isso vai ajudar o Maxwell, que embora fosse um grande matemático, também conhecesse matemática profundamente, ele utilizou essas ideias geométricas do Faraday. E um livro importantíssimo do Michel foi Pesquisas Experimentais em Eletricidades, publicadas em 1844. É legal que aí, nessa figura acima, são vários capacitores que ele criou. Então, o cara era muito criativo. Ele passava o tempo fazendo experimentos e criando algumas novidades. E, em particular, tudo que a gente sabe
todas as leis que a gente estuda na eletricidade sobre os dielétricos do interior dos capacitores, tudo foi o Maxwell que descobriu. Aqui eu pego essa figurinha aqui embaixo, é a figurinha do Resnick. E ele também deu importantes contribuições à química, para vocês não ficarem com a ideia de que ele estudava só eletricidade, só campo magnético ou forças elétricas. Então, a sede de descoberta dele era muito grande. Ele avançou bastante também na química. Ele descobriu benzeno e gases liquefeitos como cloro. Descobriu também que os gases são vapores de líquidos que têm ponto de ebulição baixo. E dos seus estudos também saíram algumas ideias que ajudaram os químicos a trabalhar a agregação molecular, ou, na nossa linguagem moderna, a ligação química, as ligações químicas. Estudou também a síntese de compostos feitos com carbono e cloro, estou citando dois aí. Enfim, o cara era realmente bastante criativo, bastante sagaz em termos de experimentos, em termos de entender os mecanismos secretos da natureza. Então, os contemporâneos de Faraday viu o seu trabalho com uma certa reserva, suspeita, como eu falei para vocês, em parte porque ele não dominava muito a matemática, e também porque eles acreditavam que a eletricidade fosse causada por partículas ou substância fluida que corria pelos fios. E Faraday acreditar na existência do éter. A gente vai já falar sobre o que é o éter. Que preenchia todo o espaço e que tanto a eletricidade quanto o magnetismo eram causados por perturbações no éter, transmitidos por ele, provavelmente com velocidade finita. Então, os dois têm razão. Parcialmente. Os contemporâneos tinham razão porque a eletricidade é causada por elétrons, hoje a gente sabe. A gente não pode, entretanto, falar exatamente que são partículas. Dizer que um elétron é uma partícula, isso é um abuso de linguagem, eu digo já por quê a vocês. Mas, de qualquer forma, a gente pode entender a eletricidade como o movimento dessas entidades que, a princípio, eu poderia chamar de partícula. E o éter realmente não existe. Mas a eletricidade e o magnetismo estão relacionados com a propagação de radiação eletromagnética, que se propaga com velocidade finita. Então, os dois aqui eu falo os contemporâneos de Faraday e o próprio Faraday tinham algumas ideias corretas a respeito do movimento dessas entidades físicas que produziam a eletricidade e o magnetismo. E o fato de que a eletricidade e o magnetismo afetavam os fios condutores, mesmo quando eles não se moviam, isso definia, segundo Faraday, um estado eletrotônico. É uma palavra que ele inventou e que o Maxwell vai utilizar à exaustão. Então, o éter seria um conceito bastante relevante para os físicos até o final do século XIX, até o começo do século XX, que tinha muita força antes da teoria da relatividade. Então, mesmo após as equações de Maxwell, o éter seria o meio no qual as ondas eletromagnéticas se moviam. E aqui o trabalho do grande Maxwell, talvez o mais importante de todos no século XIX,
que deu contribuições fundamentais ao nosso entendimento das leis do eletromagnetismo, unificou os fenômenos elétrico-magnéticos e ópticos e demonstrou que os campos eletromagnéticos viajam à velocidade da luz. Então, para ele mostrar isso, foi bem interessante. Ele fez um modelinho. Eu acho que na próxima transferência eu já começo a falar sobre isso. Então, ele escreveu 2 livros mais importantes. Uma nota sobre a teoria da luz, quer dizer, um artigo. Na verdade, ele... E o mais importante é um tratado sobre eletricidade e magnetismo. Eu vou já falar um pouquinho dele. E, além disso, ele também deu contribuições básicas para a teoria dos gases e para a teoria do calor. E ele escreveu um livro chamado A Teoria do Calor. Então, a velha distribuição de Maxwell Boltzmann foi derivada das ideias do Maxwell. Então, as equações de Maxwell, que eu vou já mostrar, são equações que descrevem completamente todos os fenômenos elétricos e magnéticos. E o interessante é que ela previa um novo tipo de fenômeno, é o campo eletromagnético, que só a partir da mecânica newtoniana não dava para ser previsto. E outra coisa nova, que a gente pode derivar das equações de Maxwell, isso aí é muito fácil, é só trabalhar com 2 equações, isso aí é as coisas que a gente faz. As primeiras coisas que a gente faz depois que estabelece as 4, quando a gente está estudando, estabelece as 4 equações de Maxwell, é derivar uma equação de onda que correlaciona o comportamento das ondas eletromagnéticas, comportamento espacial com comportamento temporal. E essas ondas podem viajar no espaço com a velocidade da luz. Um comentário do Maxwell sobre o Faraday. Em seu pensamento, vinha linhas de força atravessando todo o espaço, onde os matemáticos viam centros de força atraindo a distância. Então, Maxwell ele vai fornecer esse arcabouço matemático para dar guarida aos resultados experimentais que Faraday tinha obtido pouco antes. E Maxwell acreditava que, para o entendimento do fenômeno, era interessante explorar esse fenômeno com um já conhecido. Isso traria uma série de vantagens para o entendimento do fenômeno. Então, em dezembro de 1855, ele apresentou um trabalho nessa Sociedade Filosófica de Cambridge sobre as linhas de força de Faraday. E aí ele usa e abusa de analogias. Então, uso de analogias físicas para desenvolver uma matemática mais adequada para explicar os fenômenos elétricos e magnéticos. Algumas dessas analogias. De Faraday, ele sabia que a força exercida pela eletricidade se assemelhava a linhas geométricas que se curvam no espaço. Então, Faraday tinha feito uma série de experimentos que mostravam isso. De Thomson, a eletricidade flui pelo espaço como o calor por um fluido, como eu já tinha falado para vocês, que essas eram as ideias interessantes expressas pelo Thomson. Esse Thomson é o William Thomson da termodinâmica, o Lord Kelvin. É um dos caras mais respeitados na época, no século XIX. Na época e hoje em dia ainda. Se você vai olhar a história da física no século XIX, é um dos caras que deram as contribuições mais importantes. Da hidrodinâmica, ele pegou a ideia de que a carga elétrica poderia ser vista como uma bomba que gera o jato de um fluido incompressível. E ele continuou a usar a ideia vaga não matemática de Faraday. Então, isso é legal que
esse adjetivo aí para a ideia é do próprio Maxwell. Ele percebe que a ideia é vaga e não é matemática. O campo elétrico seria formado por linhas de força que se espalham de uma carga a outra e preenche todo o espaço. A cada ponto dessas linhas é possível associar uma direção e intensidade. Então, aqui pela primeira vez, de uma forma precisa, entende-se que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. E as linhas de força vistas como pequenos tubos carregando um fluido sem inércia. Então, nesse trabalho, Maxwell condensou os conceitos físicos de Faraday, mais as leis de Ampère, num conjunto de 6 leis. 6 leis aí quer dizer, cada lei corresponderia a uma equação. Na parte 2 desse artigo, sobre as linhas de força de Faraday, ele aborda a noção de estado eletrotônico de Faraday com a nova variável. Que variável é essa? É o vetor potencial elétrico, apoiado sobre equações diferenciais. Então, para tentar dar um arcabouço matemático às ideias que ele estava condensando de Faraday e de Ampère, e as suas próprias ideias, acrescentando ideias originais, ele precisou colocar isso numa linguagem matemática precisa. E a linguagem escolhida foi uma que fornecia exatamente a melhor maneira de expressar essas ideias, que eram equações diferenciais. Mas, para isso, ele precisou inventar uma nova ideia, que é o vetor potencial magnético. Então, esse vetor potencial magnético está relacionado com o campo magnético, mas não é exatamente o campo magnético. Então, segundo o próprio Maxwell, a formulação não explica nada e falta até a sombra de uma teoria física verdadeira. Mas ela fornece uma base matemática para as pesquisas de Faraday. Então, tentando entender, colocar de uma forma concisa as ideias de Faraday, Maxwell se viu obrigado, de certa forma, a utilizar essas equações diferenciais. E Maxwell, ele enviou o trabalho para Faraday. Eles eram contemporâneos. E o Faraday, depois de algum tempo, respondeu muito gentilmente ao Maxwell numa carta de 25 de março de 1857. Eu achei muito interessante essa frase. Fiquei quase com medo pela aplicação de tamanha força matemática ao problema, mas os esforços matemáticos foram bem-sucedidos. Ou seja, embora ele compreenda, Faraday compreenda que tenha havido um grande esforço por parte de Maxwell para matematizar as ideias, as consequências pareciam serem bem interessantes, serem muito boas. E o Faraday reconhece esse esforço de Maxwell. Alguns anos depois, na verdade, 4 anos depois, entre 4 e 5 anos, o Maxwell escreve sobre as linhas físicas de força. Então, é uma proposta, quer dizer, ele passou 5 anos pensando, o primeiro trabalho, pensando nas ideias que já tinham sido condensadas pelas suas equações diferenciais, que ainda não são as equações de Maxwell que a gente conhece. Aliás, ele vai morrer e não vai conseguir enxergar aquelas 4 equações que a gente chama de equações de Maxwell. De fato, só abrindo parênteses, Maxwell morreu muito cedo, com 48 anos, com câncer de abdômen. Ele descobriu a doença em março e em novembro, ou começo de dezembro, ele faleceu. Então, não teve tempo. Um cara genial, que poderia ter dado várias contribuições, mas não teve tempo de fechar a pesquisa que ele vinha realizando. De qualquer forma, em 61, 62, ele examina os fenômenos magnéticos de um ponto de vista mecânico. Vejam, novamente, a influência da mecânica newtoniana sobre a construção do eletromagnetismo. Então, isso aí é muito claro, eles nem escondiam. De fato, a mecânica já tinha, a essa altura,
digamos, quase 300 anos, ou 200 e tantos anos, de resultados bastante impressionantes. Como eu falei na sexta-feira passada, da descoberta de Netuno, etc. Então, ele, de certa forma, tenta não se afastar muito da questão mecânica para explicar os fenômenos magnéticos. Ele revisita o conceito de Thomson, que é o seguinte: se o campo magnético pode mudar o plano de polarização da luz, é como se nas linhas de força magnética existisse um pequeno vórtice molecular que transmitisse um pouco do seu giro a qualquer onda de luz que passasse por ele. Então, essa figurinha aí, pessoal, é um esquema do que imaginou o Maxwell. Então, teria elementos, esses hexágonos, que fariam com que a luz mudasse a sua polarização. Mas os hexágonos não poderiam ser colados uns aos outros, como no favo de mel ou como no grafeno, que todo mundo conhece, que são hexágonos, uns do lado dos outros. Porque se ele girasse, vamos imaginar esse hexágono mais acima da esquerda. Se ele gira no sentido anti-horário, ele vai fazer com que o que está ao seu lado girasse no sentido horário. E o que está no sentido horário geraria o outro no anti-horário, e assim indefinidamente. Mas ele imaginava que essas unidades básicas, giradoras do plano de polarização da luz, elas girassem no mesmo sentido. Então, para isso, ele colocou esses pequenos rolamentos entre os hexágonos, de tal forma que permitia que eles pudessem girar sempre na mesma direção. Então, o campo magnético seriam células girantes com os eixos alinhados com a força magnética. E quanto mais forte o campo, mais rápido o giro. Então, isso está muito, muito distante do que a gente entende por um gerador de campo magnético no interior do material. Mas observe que, mesmo estando muito distante, essa ideia foi muito importante, ela foi muito produtiva. Essas polias loucas, que são esses pequenos rolamentos intermediários, que giram no sentido anti-horário, permitindo que as células girem no sentido horário. Quando os rolamentos estão parados, as células podem ser vistas como estando com a mesma velocidade. E a alteração, isso aí são todas as afirmações do Maxwell em cima do seu modelo. E alterações na velocidade dos vórtices significa que os rolamentos em movimento, como se fosse uma corrente. Então, a maneira como o campo magnético variável gerava a corrente, e como a corrente era gerada por um campo magnético, poderia ser visto, de certa forma, como consequência de movimentos mecânicos de um meio. Então, aí a mecânica newtoniana marcando a ferro e fogo as ideias do eletromagnetismo na visão de Maxwell. Ele publicou o trabalho, tirou férias, mas durante as férias, a mente de um cara criativo como ele não para. Ele percebeu que se as células empurrassem os rolamentos, mas eles não se movessem, ao se remover as forças das células, os rolamentos voltariam às suas posições originais. Então, isso seria uma espécie de deslocamento de eletricidade. Então, vocês lembram daquele termo acrescentado numa das equações que a gente chama de corrente de deslocamento? Ele tirou desse modelo aqui, tá? Imaginando que simplesmente esse rolamento não se movesse. Então, vocês estão vendo, é um modelo que não tem, a gente diria hoje em dia, que é bem distante do que a gente entende para o que existe no interior do material magnético,
mas os aspectos mecânicos que ele introduz são suficientes para prever um fenômeno que ainda não existia na época, que é a corrente de deslocamento. Então, isso é realmente fantástico. Então, Maxwell chamou isso, Maxwell, deslocamento de eletricidade, ou corrente de deslocamento, é melhor, e constituiu-se numa correção à lei de Ampère. A respeito do éter, Maxwell acreditava que ele deveria ser, ao menos, um pouco elástico. E os efeitos eletromagnéticos aconteceriam perpendicularmente uns aos outros e poderiam transmitir energia de um ponto ao outro do meio, agindo como a luz. O legal é que ele fez um cálculo da velocidade dessas vibrações transversais baseado em algumas medidas realizadas por esses dois físicos alemães que haviam medido constantes elásticas um pouco antes. E quando ele fez o cálculo dessas vibrações, da velocidade dessas vibrações transversais, baseada nessas medidas desses dois físicos, o Kohlrausch e o Weber, ele percebeu que a velocidade era ligeiramente superior a 300 mil quilômetros por segundo. E pouco antes, esse Armand Fizeau tinha medido que a velocidade da luz era 300 mil quilômetros por segundo. Então, dessa analogia, Maxwell disse, então, essa vibração transversal é como se fosse a luz. Ou seja, a luz pode ser vista como uma vibração transversal. Então, a luz consiste em ondulações transversais do meio, que é a causa dos fenômenos elétricos e magnéticos. Então, observe, existe um modelo para um aspecto mecânico no sistema físico, que está sendo utilizado pelo teórico, Maxwell. Existem medidas experimentais em aspectos mecânicos também, no sistema físico, no caso, as constantes elásticas. E a partir dessa medida, ele permite que o teórico consiga enxergar que o movimento da luz é similar ao movimento das vibrações que produzem os fenômenos elétricos e magnéticos. Então, isso aí é uma sacada assim, bem interessante. Esses dois caras aqui que fizeram esse cálculo, Kohlrausch, ele também estudou a permissividade elétrica, a permeabilidade magnética, juntamente com Weber. Esse desenho aqui desse senhor aqui mais acima é exatamente o Weber, que, como vários outros cientistas, estudou também várias áreas do conhecimento. Ele tem uma obra muito famosa, que é Atlas do Geomagnetismo. Tem um pouco a ver com o que a gente falou hoje a respeito do campo magnético e geomagnético da Terra. E o Weber, ele também pesquisou a possibilidade de um sistema absoluto de medidas definido por comprimento, tempo e massa. Isso aí é uma discussão bem interessante. Daria até uma aula só para discutir isso, essa ideia do Weber. E esse cara aqui à esquerda de vocês, com essa barba e bigode aqui, é o Armand Fizeau. Ele deu várias contribuições à física, em particular no estudo de condensadores, expansão térmica dos sólidos, dilatação dos cristais, ou seja, alguns aspectos termodinâmicos e mecânicos dos cristais, dos materiais. Mas o seu feito mais importante foi ter medido a velocidade da luz, e a imprecisão dessa medida é menos de 5% do valor que é atualmente aceito. Então, isso realmente é um fato bastante marcante e importante para o desenvolvimento do nosso entendimento a respeito do eletromagnetismo.
Isso, obviamente, porque ele comprovou de uma forma contundente que a velocidade da luz era finita. Em 1865, Marx publicou esse livro aqui, que é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é que eu vou mostrar depois. Uma teoria dinâmica para o campo eletromagnético. Foi quando ele procurou manter os elementos chaves de suas formulações teóricas, desde aquele primeiro artigo que eu falei para vocês, tentando condensar as ideias do Faraday, acerca do campo, visando preservar a ideia de que a luz é, afinal, um distúrbio eletromagnético. Sem, no entanto, se comprometer fortemente com algum modelo particular para o meio etéreo, ou seja, para o meio que transmitia a luz, para o éter. O que seria o éter, exatamente? Mas ele propunha, assim, a teoria eletromagnética da luz e sustentava a existência da corrente de deslocamento, que eu falei há pouco, mesmo sem lhe atribuir uma fundamentação mecânica clara, como a gente viu. É uma coisa meio confusa a origem dessa corrente de deslocamento, mesmo naquele modelo, daqueles hexágonos que eu mostrei anteriormente. E, em 1873, ele publicou a obra-prima, que é um tratado sobre eletricidade e magnetismo. E aí a figura na capa de um dos volumes originais de alguma biblioteca, e essa figurinha eu peguei também na internet. Então, esse é um livro com cerca de 1000 páginas, matemática pesada, da primeira à última folha, difícil de ser lido. Então, ele separa o trabalho em 12 grupos de equações, e essas equações estavam baseadas em conceitos complexos, como eu já tinha falado para vocês, de um deles, potencial vetor, potencial vetor A e o potencial escalar psi. E, obviamente, ele usou esses potenciais porque facilitava a descrição dos fenômenos físicos através das equações diferenciais que ele estava manuseando. E ainda hoje, pessoal, é interessante, se vocês forem fazer um curso mais avançado de eletrodinâmica, por exemplo, via o Jackson, então a gente trabalha lá com potencial vetor e potencial escalar bastante. Então, as equações diferenciais que a gente vai resolver são exatamente equações que envolvem esses conceitos complexos que os seus contemporâneos não se adaptaram muito bem, eu diria assim. Eles viram que as equações descreviam muito bem a realidade, mas eles aceitaram o potencial vetor, o potencial escalar, de uma certa forma, forçadamente. Então, nesse livro, o Maxwell não diz nada sobre como construir ou encontrar as ondas eletromagnéticas, mas ele estava mais interessado em saber se o éter poderia ser detectado. Essa é uma questão bem interessante, que vai desaguar na teoria da relatividade restrita.